Olá, gente. Tia Stefânia aqui de novo para conversar com vocês. Essa semana as pessoas do mundo inteiro comemoram a Páscoa, né? E para nós que amamos ao Senhor, tudo isso tem um significado muito maior, porque para nós a Páscoa é o amor de Deus por nós, né? Desde a primeira Páscoa, né? Deus amou o seu povo, ouviu a oração deles e libertou eles da escravidão. Desde a primeira Páscoa, a morte do Cordeiro, o sangue passado na porta, o sangue do Cordeiro derramado, nos lembra, né? Aponta para que um dia Deus mandaria o seu próprio Filho Jesus, né? O Deus Filho, para que fosse o último sacrifício, né? Não precisaria mais todo ano ser sacrificado um cordeiro, né? Porque o último e único sacrifício de uma vez por todas não precisaria de ser substituído, né? Seria o suficiente para toda a humanidade, né? Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é uma prova de amor de Deus por nós, é a demonstração do amor de Deus por nós, né? E o Senhor falou de Jesus, de como que seria, né? A vinda de Jesus, anunciou a vinda de Jesus, anunciou o sacrifício de Jesus em toda a palavra de Deus, desde lá de Gênesis. Em Salmos, os profetas apontaram para que um dia o Filho de Deus viria ao mundo para pagar a dívida que o pecado causa, né? O pecado é tudo que a gente faz, fala, pensa e que ofende a santidade de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus, mas Deus, ele nos ama tanto, 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 tanto que ele fez um plano de amor para nos atrair de volta para ele. E isso envolvia o Deus Filho, Jesus, nascer na terra como um homem, como um menino, crescer, né? Ele exerceu seu ministério, escolheu discípulos, pregou, falou do reino de Deus, do amor de Deus, ensinou para os seus discípulos como pregar, né? Como curar as pessoas, como amar as pessoas. E eu quero falar com vocês aqui da última semana de Jesus. Como foram os últimos dias de Jesus aqui na terra, né? Foi numa semana de Páscoa. Eu já adianto para vocês isso. Tô aqui com a minha Bíblia infantil, Bíblia das criancinhas, para mostrar para vocês, olha. Na Páscoa, todos os israelitas iam para Jerusalém para cultuar a Deus ali no templo e para fazer sacrifícios, né, que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, cada família, cada pessoa comprava animais ou levava animais para o templo para o sacerdote sacrificar. Então, Jesus e os seus discípulos também foram. A vida inteira, Jesus foi, na época da Páscoa, que era uma vez por ano, celebrar lá em Jerusalém. E essa foi a última semana dele. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho para que se cumprisse uma profecia dita sobre ele, que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas já conheciam sobre Jesus, já tinham ouvido falar dele, dos seus milagres, do que ele tinha feito por muitas pessoas. Então, quando eles ouviram que Jesus estava entrando na cidade, eles se alegraram e cortaram folhas e colocaram pelo caminho, e colocaram vestes, roupas pelo caminho, para fazer como se fosse um tapete para receber o rei Jesus entrando na cidade de Jerusalém. E Jesus foi até o templo depois que ele chegou. Lá ele viu que algumas pessoas estavam vendendo animais de forma indevida, só pensando no dinheiro e não em adorar a Deus com sacrifícios. Mandou que aquelas pessoas fossem embora e seguiu ficando naquela cidade. Algumas pessoas, fariseus e outros que não amavam Jesus, que não gostavam das coisas que ele fazia, das coisas que ele pregava, de como ele ficava no meio das pessoas, que ele entrava na casa de pecadores, de publicanos, né, que ele curava nos sábados, fazia, né, a vontade de Deus em todos os dias, né, da semana, e eles queriam que Jesus parasse de pregar. Por fim, Jesus não parava de fazer a vontade de Deus, eles queriam que Jesus morresse. E eles fizeram um plano. Eles combinaram com um dos discípulos que traísse Jesus. E enquanto Jesus estava ali na cidade de Jerusalém,
ele mandou que os discípulos preparassem um último jantar, a última ceia do Senhor. Nesse jantar, ele falou várias coisas com os discípulos. Na verdade, antes de começar o jantar, vocês vão se lembrar lá no acampamento que a gente lavou os pés uns dos outros, vocês se lembram disso? Isso nós aprendemos com Jesus. Na última ceia, quando os discípulos chegaram todos com os pezinhos sujos de rua, normalmente era um empregado que lavava os pés das pessoas. E eles devem ter ficado olhando um para o outro e não tinha nenhum empregado lá e ficaram pensando, quem que vai lavar os pés? E o próprio Jesus se enrolou numa toalha, que não tem a imagem não, e lavou os pés dos discípulos para mostrar humildade, para deixar exemplo para nós. E aí, no decorrer do jantar, Jesus, um dos discípulos que iria traí-lo, o Judas, depois de algumas conversas, ele saiu para fazer o que ele tinha que fazer. Receber as 30 moedas de prata, que foi o preço combinado, para trair Jesus e esperar o momento certo. Ele ia ficar vigiando Jesus para esperar o momento certo para trair Jesus, para entregar ele para os que queriam prendê-lo, para os fariseus e para os outros que queriam prendê-lo. Naquela noite, Jesus celebrou a ceia. Ele levantou o pão, partiu e disse para os discípulos sempre partirem o pão e comerem juntos, lembrando que aquele era o corpo de Jesus que seria entregue para perdão dos nossos pecados. Ele ia sofrer, ele ia apanhar, ele ia sofrer no próprio corpo como sacrifício. E Jesus pegou o cálice também, levantou e deu graças a Deus, tomou e deu para todos os discípulos e falou para eles, olha, vocês sempre vão comer do pão e tomar o sangue. Esse sangue lembra o meu sangue que vai ser derramado por amor a vocês. Tudo isso era plano de Deus. Jesus, ele sabia tudo o que iria acontecer com ele. E ele disse para os seus discípulos tudo que iria acontecer. Que ele seria preso, que ele seria morto. Ele disse que ele não ficaria morto. Ele disse que ele ressuscitaria. E que ele precisava passar por isso tudo para cumprir o plano de Deus. E que ele iria para o céu. E que era necessário ele ir para o céu para que fosse do céu mandado o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Que quando eles recebessem o Espírito Santo, eles iam conseguir entender muito mais coisas que ainda estava difícil de entender naquela hora. E mesmo assim, os discípulos ficaram olhando para ele assim, sem entender muito do que ele estava falando. Depois daquele jantar, Jesus foi para outro lugar. Ele convidou alguns dos seus discípulos para ir para o monte orar. Jesus subiu no monte e levou 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Só que eles estavam tão cansados, os discípulos, que eles adormeceram aqui no fundo. A Bíblia diz que Jesus estava tão angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo que ele iria sofrer na cruz por nós. Ele carregaria sobre os próprios ombros todo o pecado da humanidade. Ele seria aquele cordeiro, o único cordeiro, como João Batista disse, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele assumiria o lugar daquele cordeiro que todos os anos era sacrificado na Páscoa, não precisaria mais de ser sacrificado todos os anos na Páscoa aquele cordeiro, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem defeito, seria morto, crucificado na cruz. E o sangue dele lá derramado seria para perdão do pecado de todos aqueles que crescem nele, se arrependessem e pedissem perdão pelos seus pecados a Deus. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. E ele, sabendo disso tudo, ele orou a Deus e falou, Deus, se for possível, que eu não precise de passar por todas essas coisas, mas que seja feita a sua vontade. Jesus estava tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Quando ele se levantou e viu que os discípulos estavam dormindo, ele falou, vamos, está na hora de descer, é chegada a minha hora. E os discípulos continuaram sem entender o que ele estava falando. Na descida do monte, Judas vinha à frente, com muitos homens.
os discípulos fugiram. E Judas se aproximou de Jesus e deu um beijo no rosto dele. Esse beijo era o combinado com os inimigos de Deus para mostrar que aquele era Jesus. E os soldados prenderam Jesus e levaram Jesus para o governador julgá-lo. Lá, Jesus passou a noite inteira sendo julgado. Essa prisão aqui, a última ceia e a prisão, aconteceu numa quinta-feira, na última semana de Jesus. Há 2020 anos atrás, numa quinta-feira, Jesus jantou com os seus discípulos. Passou a noite sendo zombado. Os soldados romanos batiam nele, zombavam dele, né? Colocaram roupas, tiraram as vestes que ele estava e colocaram um manto vermelho nele para falar que ele era o rei, então que ele desse ordem, que ele fugisse dali. Então, tudo isso aconteceu por amor a nós, por amor a mim, por amor a você. A Bíblia diz que Jesus, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda. A ovelha, ela não berra, não tenta fugir quando ela vai ser sacrificada, né? E Jesus, ele foi por vontade própria, ele sabia tudo o que estava acontecendo com ele. Ele era Deus, ele tinha poder para sair dali, para sair daquele mal, né? Para não ser preso, para não apanhar. Ele tinha poder sobre todos os anjos para ordenar que tudo aquilo parasse, que tudo aquilo acabasse. Mas ele continuou oferecendo a sua própria vida por amor a nós, por amor a cada um de nós. E ele passou a noite inteira apanhando, sendo julgado, né, sendo entrevistado, perguntado, né, pelo governador, por Pilatos. E por fim, Pilatos não conseguia achar culpa nele. E aí ele perguntou para o povo, é costume na época da Páscoa soltar um preso por vontade do povo. E aí Pilatos pensou, eu vou escolher o pior bandido para perguntar se quer ser solto, ele ou Jesus. E aí ele escolheu Barrabás, que era um bandido terrível, e perguntou para o povo, vocês querem que Jesus seja solto ou que Barrabás? E o povo gritava, solta Barrabás, solta Barrabás. E o Pilatos perguntou, e Jesus, o que vocês querem que faça com Jesus? E aquele mesmo povo que colocou folhas no caminho para Jesus entrar em Jerusalém, num só coro estava ali, crucifica, crucifica, crucifica. E aí Pilatos lavou as suas mãos na água para dizer que ele não estava achando culpa em Jesus, que ele não tinha responsabilidade sobre a morte de Jesus. E então, gente, Jesus foi crucificado. Colocaram pregos nos seus punhos e nos seus pés e ele foi preso na cruz. Naquele mesmo dia, um dos bandidos que estavam perto dele se arrependeu. E Jesus disse para ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então Jesus, ele perdoa a todos que se arrependem. Naquele dia foi uma sexta-feira. Isso aconteceu há 2020 anos atrás, igual eu já falei. E aí, gente, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que a terra escureceu, a terra tremeu, porque o Filho de Deus tinha morrido. E sabe o que aconteceu? Muitas pessoas que amavam Jesus estavam lá vendo a crucificação. Maria, as mulheres que seguiam ele, alguns discípulos estavam lá. E um homem muito rico, chamado José de Arimateia, pediu para que pudesse pegar o corpo de Jesus e colocar num túmulo novo. Era como se fosse uma caverna, um buraco numa rocha. Eles enrolaram o corpo de Jesus em linhos finos e colocaram ele dentro do buraco da rocha lá. A Bíblia diz que, como Jesus tinha falado para os seus discípulos e para quem quisesse ouvir, que era plano de Deus que ele morresse, que ele não ficaria morto, que ele ressuscitaria, os inimigos de Jesus disseram, os discípulos vão roubar o corpo de Jesus e falar que ele ressuscitou. Então eles colocaram guardas, não tem a foto aqui não, guardas na porta do túmulo para vigiar o túmulo.
E aí passou-se o sábado. Quando estava amanhecendo, no sábado de manhã, de sábado para domingo, houve um terremoto, a terra tremeu, os soldados caíram atemorizados, porque um anjo do Senhor abriu o túmulo onde Jesus estava sepultado, rolou a pedra. Os soldados atemorizados desmaiaram, depois acordaram, fugiram. E naquele momento, um pouco antes, as mulheres que seguiam Jesus estavam indo até o túmulo levar perfumes para passar no corpo e flores para colocar no túmulo. Quando elas chegaram, para a surpresa delas, elas viram 2 anjos e os anjos disseram para ela: o que vocês procuram não está mais entre os mortos, ressuscitou e segue. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui, ele está vivo, ele vive, Jesus vive de novo. O cordeiro, quando ele era morto, sacrificado, assado, ele não voltava à vida. Mesmo que ele não fosse assado, né, e servir de jantar, de alimento, ele não voltava à vida. O único que voltou à vida foi Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No 3º dia, no domingo de Páscoa, naquela semana estava sendo comemorada a Páscoa, vocês lembram? Jesus ressuscitou. Ele foi onde estavam seus discípulos, ele se apresentou no meio dos discípulos, ele conversou com os discípulos, ele ceiou com os discípulos e ele voltou para o céu. Ele ficou 40 dias andando com seus discípulos, ensinando, e depois de 40 dias ele voltou ao céu. Sabe o que a Bíblia diz, gente? Que antes de Jesus voltar ao céu, ele falou uma coisa muito importante para os discípulos. Ele falou de novo que amava os discípulos. Eu amo vocês. E quem me ama, guarda os meus mandamentos. Não fiquem tristes, porque eu vou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês, porque eu amo vocês e eu quero vocês comigo. E ele disse que ele ia para o céu preparar lugar. Ele disse: na casa do meu pai tem muito lugar, tem muita morada. Se não fosse assim, eu não estava nem falando para vocês isso. Na casa do meu pai tem lugar para todo mundo e eu quero que vocês vão morar lá comigo. E eu vou voltar para buscar vocês. E é isso que nós aguardamos. Nós cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu crucificado, ressuscitou. E nós cremos na promessa que ele vai voltar. Olha a minha caixinha, gente. Parece uma caixinha de presente, né? E ela tem um presente mesmo precioso aqui dentro. Ela nos conta uma história de amor. Ela é vermelha, que lembra amor. E ela nos diz, olha, a primeira parte da caixinha, olha aqui. Esse coraçãozinho aqui representa um coração ferido, machucado, porque fez alguma coisa que não devia. Um pecado, né? Uma mentira, uma desobediência, algo que ofende a santidade de Deus. Mas o plano de Deus foi a cruz. Vê se dá para vocês verem. O sangue que Jesus derramou na cruz limpa o nosso coração do pecado e aí a gente vai morar no céu. Aqui, olha, a Bíblia diz que no céu há ruas de ouro e de cristal, que no céu não há doença, não há morte, não há tristeza. E Jesus disse antes de subir para o céu que ele queria que a gente estivesse lá onde ele está, né? Ele voltou para o céu, mas ele também disse que estaria conosco, com a gente todos os dias da nossa vida até que ele volte, né? A cruz nos lembra isso, nos lembra o sacrifício de Jesus, nos lembra que ele viveu de novo, que ele não ficou morto, nos lembra que ele vai voltar para nos buscar, para morar com ele para sempre. E a Páscoa significa isso, né? A vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, a promessa, o plano de Deus cumprido e a promessa de que Jesus vai voltar e o amor de Deus derramado por nós, o amor de Jesus, né? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. É isso que representa a Páscoa. Um beijo.